Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fundo numa daquelas perguntas essenciais. Uma que no fundo todo mundo já se fez. O que sou eu? É uma pergunta que ecoa bem no centro da nossa experiência e a exploração de hoje vai nos levar por uma jornada surpreendente em busca da resposta. E olha só, logo de cara a gente já encontra uma pista muito curiosa. A resposta não é algo que a gente precisa aprender do zero, mas sim algo que a gente precisa lembrar. E isso, gente, muda tudo. A nossa caminhada não é de descoberta, mas sim de recordação. Tá, mas como é que começa essa jornada de se lembrar então? O primeiro passo é encontrar um propósito compartilhado, algo que nos conecte num nível muito mais profundo. O que é fascinante aqui é essa ideia de que as palavras estão chegando ao seu limite. A verdadeira união vai além da linguagem. Ela acontece quando a gente encontra um objetivo único, um propósito em comum que todos conseguimos sentir e seguir juntos. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente o resultado dessa união. Não é só colaborar, é uma fusão de identidade. Essa frase, o que eu sou, tu também és, aponta para um lugar onde aquela barreira entre o eu e o outro começa a se dissolver. Ok, então a gente se une num propósito. Mas que propósito é esse, afinal? Que função surge dessa unidade toda? É o que a gente vai ver agora. E aí surge esse termo que é bem poderoso, né? Portadores da salvação. E a chave está toda na definição, não se trata de heroísmo individual, não. A redenção do mundo acontece através do perdão conjunto, ou seja, uma função coletiva que nasce dessa nossa união. E o ponto principal é justamente esse. É uma escolha, uma coisa ativa. A frase "aceitamos o nosso papel" mostra um ato de vontade, sabe? Uma decisão consciente de abraçar essa função. Não é algo imposto ou que simplesmente acontece com a gente. E quando a gente aceita essa função, nossa, a consequência é imediata e transformadora. Ela muda completamente o jeito que a gente enxerga o mundo. Deixa de ser só uma ideia e vira uma nova percepção da realidade. Aqui a gente vê um contraste que é muito forte. De um lado, aquele olhar que foca no erro, no pecado. Do outro, uma perspectiva totalmente diferente, chamada aqui de a visão de Cristo, que consegue enxergar além disso tudo, percebendo um mundo que já está redimido, puro, inocente. É uma virada de chave de verdade. E o resultado dessa nova forma de ver? A gente passa a perceber tudo, absolutamente tudo, como benigno e bom. Pensa só o que isso significa. Olhar para o mundo e para os outros não com medo ou julgamento, mas com uma confiança básica na bondade que está ali, na essência. E essa nova percepção não é uma coisa passiva, não. Ela transforma a nossa ação, leva a gente a ser mensageiro portador da palavra e, acima de tudo, portador de boas novas. É uma identidade que a gente vive ativamente no dia a dia. Então, toda essa jornada de encontrar um propósito, aceitar uma função, mudar o nosso olhar, tudo isso nos traz de volta para aquela primeira pergunta lá do começo. E agora, finalmente, a gente chega na resposta. E a resposta é essa, a identidade que a gente só precisava lembrar. É uma afirmação de plenitude, de cura, de perfeição, completo, curado e íntegro. Não é algo quebrado ou que falta um pedaço, mas algo que é, na sua essência, inteiro. E a declaração continua, e vai ainda mais fundo. Ela descreve um estado interior onde o medo simplesmente não existe e a alegria não tem um oposto. É a definição da paz absoluta, de ser o santo lar do próprio Deus. Uma afirmação muito profunda sobre a nossa natureza essencial. Certo, mas o que acontece quando a gente realmente aceita isso? Como é que essa nova compreensão da identidade se traduz na nossa vida na prática? É aí que entramos no que o texto descreve como uma nova realidade. A primeira coisa que acontece na prática é uma mudança total de rumo. Mudamos as nossas mentes quanto ao objetivo da nossa vinda. Sabe aqueles objetivos antigos que talvez viessem do medo? Eles dão lugar a um propósito totalmente novo, alinhado com essa identidade verdadeira. Isso se manifesta em ações bem concretas. Primeiro passo, unir as mentes para abençoar. Segundo, a partir dessa unidade, um chamado aos nossos irmãos. E terceiro, um pedido para que eles compartilhem a nossa paz e completem a nossa alegria. É um processo que se expande, que cresce, não que se fecha. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que meio que amarra toda essa jornada. Depois de tudo, qual é o nosso verdadeiro objetivo, se não simplesmente abrir a porta e dar as boas-vindas a esta verdade sobre quem realmente somos? Uma questão que fica aí para a gente pensar.